gente, é a primeira vez que nós estamos aqui para falar sobre o programa Meio Ambiente e Espiritualidade. Eu me chamo Maria Elizabeth Bueno Vasconcelos e trabalho na Uma Paz. Você? Eu sou o André Luiz Moura de Alcântara, também técnico e trabalho na Uma Paz. E você? Eu sou a Priscila, também trabalho na Uma Paz, junto com eles, como técnica. Gente, eu estava pensando, vocês se lembram como é que nós começamos com este programa? Sim. Estávamos os três reunidos depois do lanche e começamos a falar sobre religiosidade. Eu me lembro que eu conversando com vocês falei que eu era católica, mas que minha filosofia de vida era Seixonoe. E você? Então, eu tive uma formação bastante católica também, ligada a algumas ordens religiosas. Depois eu tive uma boa experiência com o kardecismo. E você, Pri? Nossa, uma loucura, um pouco de cada. Eu acho que todas elas têm, nossa, muitas coisas bonitas que agregam, né? Então eu já andei muito aí em muitas religiões para conhecer. Aí eu acho que os três se reuniram e deram a força para esse programa existir. Conta pra gente um pouquinho desse programa. Então, o programa Meio Ambiente e Espiritualidade, ele acontece este ano na Uma Paz e ele está centrado fundamentalmente na cultura de paz e na educação ambiental, que inclui valores como respeito mútuo, empatia e mútuo conhecimento, visando, no programa, possíveis experiências compartilhadas ou até mesmo ações próprias de educação ambiental desenvolvidas nas próprias comunidades religiosas. Olha, o programa ele incentiva as comunidades religiosas para que introduzam ou fortaleçam reflexões e práticas de sustentabilidade em seu cotidiano, considerando a relevância que ministros ou dirigentes da comunidade religiosa têm como referência para os fiéis. Sim. Priscila, fala um pouquinho sobre os encontros. Os encontros acontecem com uma dinâmica muito simples, na verdade. A gente convida 2 representantes religiosos de 2 religiões diferentes, isso é importante ressaltar, e eles contam para a gente, nessa primeira parte do encontro, qual é a visão deles em relação à natureza. E a gente convida não só os membros da congregação daquela religião, daquelas 2 religiões, como também o público em geral. O que é muito legal, porque muitas vezes recebemos pessoas, né, que não conhecem nada sobre determinada religião e que acabam tendo uma visão totalmente diferente sobre como elas pensam. Isso é muito interessante. E o André, explica um pouquinho sobre a dinâmica mesmo dos encontros para nós. Então, a dinâmica dos encontros que nós adotamos, ela consiste em 2 partes. Na primeira parte, existe uma apresentação da fé ou da religião pelo convidado, que coloca quais são os seus princípios, qual é a sua visão de mundo, quais são os seus princípios teológicos e as conexões morais da religião com o meio ambiente. Numa segunda parte, nós convidamos todos os membros participantes do encontro a fazerem mesas redondas, estimular debates sobre o conteúdo apresentado na primeira parte e sobre também a possibilidade de construção de projetos socioambientais pelas comunidades ou protagonismo das pessoas presentes no encontro. Olha, até o momento participaram deste programa as seguintes denominações religiosas, Sim. como adventistas e islamismo, a Wicca e a fé Bahá'í, o judaísmo e o espiritismo. Lembra, Priscila, nos adventistas, eles se preocupam com cuidado. Se ele criou, a gente cuida. Isso. Aí a gente percebe que o cuidado com o meio ambiente é um valor moral, levando as pessoas à preservação. Eles têm uma terra chamada Zion, na qual as crianças de 3, 4 anos passam um dia tendo educação ambiental. É maravilhoso. Elas mexem na terra, depois elas vão para a cozinha para ver como reaproveitar o alimento e acabam fazendo até um teatro sobre isso. Que coisa maravilhosa. É maravilhoso, sim. Isso que eu falei foi sobre os adventistas. Aproveita e me conta como foi o islamismo. O islamismo foi muito interessante porque é uma religião pouco conhecida aqui desse lado do planeta, né? Então,
foi muito interessante porque eles ressaltaram a importância do não desperdício. O não desperdício aparece inúmeras vezes no livro sagrado, no Alcorão. E durante a alimentação, durante as refeições, eles inclusive passam o pão para aproveitar tudo que fica no prato. Também comem as migalhas, eventualmente, que caem desse prato. E também existe uma questão da preservação e não sujar os córregos, os rios, todos os cursos de água, né? Isso está muito bem descrito no Alcorão. E eles seguem à risca. Foi muito interessante conhecer isso. Então, nós duas falamos sobre o primeiro encontro. Sim. Aí o André vai falar sobre o segundo. Então, o segundo encontro também foi muito interessante. Foi entre uma religião chamada Wicca e outra, a fé Bahá'í. As Wiccas foram muito interessantes porque nós tivemos a participação de uma bruxa. Todas as mulheres e homens que participam dessa religião são conhecidos como bruxos e bruxas. E a primeira coisa que colocou foi desmistificar aquela ideia de que as bruxas são más. Tá certo. Isso ela fez muito bem. Deixou bastante claro que a Wicca tem também fundamentos muito benéficos, voltados para o bem. E na relação com o meio ambiente, eles preservam muito o meio ambiente. Eles têm esse valor como um valor muito importante, porque viver a religião Wicca significa viver com elementos da natureza. E quanto mais conservados forem esses elementos, quanto mais conservada for a natureza, melhor é a prática religiosa que eles têm. Tá certo. E quanto aos Bahá'í, Sim. eles são ecumênicos e acreditam que o planeta e toda a humanidade formam uma só comunidade. Sim. Aí a gente percebe que qualquer agressão ambiental em qualquer região do planeta afeta todos. Eles acreditam na possibilidade de uma harmonia total entre o planeta e todas as pessoas. Então falamos do primeiro, segundo, vou deixar a Priscila com o terceiro. O terceiro encontro recebemos o judaísmo e o espiritismo. No judaísmo, se eu me lembro bem, na sexta-feira eles têm o Shabat. Você sabe o que é isso, Beth? Você lembra o que era o Shabat? Não, conta pra mim. O Shabat é um dia de descanso para cada indivíduo. E isso é interessante porque isso considera toda a comunidade de vida, não só os seres humanos. É um dia, sobretudo, de renovação física e espiritual. Eles contaram que, eventualmente, se eles estão em guerra, também existe essa parada, existe esse descanso. E também é aplicada aos recursos naturais. Então, é toda a comunidade de vida e aos recursos naturais. Isso é muito interessante, o que mostra um grande respeito, né, gente, com a biodiversidade toda, com todos os seres, uma totalidade. É verdade. Aproveitando, André, fala pra gente sobre a visão espírita. Então, a visão espírita apresentada naquele encontro foi muito interessante também, porque o representante do espiritismo, do kardecismo, ele partiu do princípio de que tudo e todos nós somos constituídos de energia. Então, a energia seria o elo que une os seres humanos ao meio ambiente, à natureza. E como uma prática religiosa, ele comentou da importância dos bons pensamentos e dos bons sentimentos, que também são energias e que podem afetar o meio ambiente. Portanto, um comportamento e valores, sentimentos positivos, benéficos, elevados, que cada um de nós possamos ter, reflete num meio ambiente também mais equilibrado, mais sustentável. Isso foi muito interessante. Bem legal, né? Priscila, você tem algum recadinho para deixar para as pessoas sobre esse programa? Eu convido a todos a participarem, pelo menos uma vez, principalmente daquela religião que você eventualmente conhece menos. E eu gostaria de ressaltar, Beth, a importância de lembrar que esse evento, esse programa, tem caráter laico. Ou seja, nós não falamos em especial, de forma especial, de nenhuma religião em concreto, e sim de todas. É uma oportunidade que vai além do que normalmente a gente vê por aí, que visa a natureza, visa o que os livros sagrados trazem de comum, que eles têm em comum com a natureza. Isso é muito bonito, né? Isso é muito, muito interessante e quase que único. A gente não vê muito esses trabalhos por aí, não. É verdade. E você, André, você tem algum recadinho?
Eu acho que só complementando mesmo o que a Priscila havia comentado, que este programa, além de ter esse caráter laico, além de ser um momento de comunicação interreligiosa, esse programa ele quer estimular o protagonismo dos membros de cada uma das religiões, que possam desenvolver nas suas comunidades de fé projetos de educação ambiental, projetos socioambientais no sentido mais amplo. Portanto, não é algo fundado simplesmente em teologias ou em discussões, mas é estimular que essas comunidades desenvolvam projetos socioambientais. Tá certo. Então eu convido a todos que estejam interessados. Este programa ele ocorre uma vez por mês, das 19 horas às 21h30, na Uma Paz, que vocês venham conhecer o programa se inscrevendo no site da Uma Paz. Muito obrigada.